descer da sua posição em prol do todo. Essa é uma excelente lição que nós aprendemos com essa paraxá, com esse fato dessa paraxá, que é o fato da Paradumá, da vaca vermelha, que é descer do seu status para elevar o status de outras pessoas que estão caídas. O verdadeiro tzadik aproxima aquele que está numa condição de afastamento do Eterno. E o que é que causa o afastamento do Eterno? O profeta Yeshayahu, capítulo 59, verso 2, ele diz: as vossas iniquidades, as vossas transgressões criam uma condição que nos impede de se aproximar do Eterno. E qual que é o papel do tzadik? O papel do tzadik, ele é o meio pelo qual o Eterno faz chegar a luz a esses que caíram, a esses que transgrediram, esses que estão em transgressão. O tzadik não é aquele que vai apontar o dedo, não é aquele que vai, de alguma forma ou de outra, derrubar mais aquela pessoa. Pelo contrário, o tzadik é o canal, é o veículo que o Eterno vai usar para alcançar essa pessoa novamente. Porque o Eterno não quer que ninguém se perca. O Eterno ama todas as pessoas, ele ama todas as criaturas. E inevitavelmente, a criação está caída, sim. Nós podemos tomar duas atitudes: ou nós nos trancamos, ou nós nos trancamos na nossa comunidade, nos fechamos no nosso estudo de Torá, ou nós transformamos tudo isso, todo esse conhecimento adquirido durante todo o ano de estudo de Torá, nós transformamos tudo isso em um meio para alcançar essas pessoas que por motivos mil não reconhecem a Torá como verdade, por motivos mil ainda entendem que a lei está abolida. O nosso papel é fazer com que essas pessoas se aproximem do Eterno. E é um processo extremamente delicado. Exige paciência. Mas continuando, a escola do Rabino Ishmael ensinou sobre essa questão da Paradumá. Eles estavam discutindo, né? Lá no Tratado de Yomá, capítulo 43, Tratado de Yomá 43b. E eles estão discutindo justamente sobre essa questão da pessoa se sacrificar em prol do todo. E o Rabino Ishmael, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: esse é o método ao qual o atributo da justiça se presta. Melhor que uma pessoa inocente venha e consiga expiação em nome do culpado. E uma pessoa culpada não deve vir e obter expiação em nome de outra pessoa culpada. Ele traçou esse comentário com base no capítulo 19, verso 19 de Bamidbar, de Números. O que ele está querendo dizer? Que necessariamente uma pessoa pura, uma pessoa inocente, é uma questão de justiça estabelecida pelo próprio Eterno, bendito seja. É uma questão de justiça que essa pessoa se sacrifique em prol da pessoa que está na condição de culpada. E trazendo assim um insight para nós, é necessário que aqueles que tiveram os olhos abertos para a verdade da Torá, para a verdade do Mashiach, para a verdadeira identidade do Mashiach, é necessário que essa pessoa que teve os olhos abertos, que teve a sua mente esclarecida pela verdade, porque a Torá, ela é a lâmpada que ilumina, essa pessoa necessariamente é uma questão de justiça. É uma questão de justiça, é um atributo
É um atributo da justiça estabelecida pelo próprio Eterno. É necessário que essa pessoa que teve os olhos abertos pela verdade também abra os olhos de outras pessoas. É um conceito. O Eterno abriu os meus olhos para que eu pudesse. O Eterno me alcançou com a sua Torá, para que por meio da minha pessoa, outras pessoas também sejam alcançadas. E isso não é fácil. Baal Shem Tov, ele falou uma frase interessante. Ele disse assim: eu deixo os pecadores se aproximarem de mim quando não tem soberba. Mantenho afastado de mim os eruditos e os sem pecados quando tem soberba. Isto porque o pecador que sabe que eu e por isso se tem um baixo conceito, Deus está com ele, pois vive com ele em meio à sua impureza. Mas daquele que se orgulha por não ter de carregar um fardo de pecados, diz o Eterno, conforme está escrito na Guemará: no mundo não há lugar para nós dois. O que nós entendemos é que não adianta eu me esconder de trás, não adianta eu esconder de trás do meu kippá, não adianta eu me esconder atrás do Talmud, da Torá. Não adianta eu me esconder dentro da minha comunidade, dentro da minha sinagoga. O Eterno exige o oposto. O Eterno exige que eu apareça. O Eterno exige que a minha voz alcance outras pessoas para aproximá-las. Mas como isso é possível se pelo fato de eu ter conhecido a verdade, agora eu não quero me misturar. Eu não desejo mais me misturar com as pessoas. Eu tenho que me manter afastada delas. Isso é uma atitude que vai absolutamente contra tudo que se diz respeito à Torá. Os ensinos dos sábios estão falando de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, um grande nome do judaísmo, pai do hassidismo. Ele tá falando que ele prefere ter ao redor dele aquelas pessoas que se sentem pecadoras, que são transgressoras. Por quê? Porque ele é o canal, ele é o veículo que o Eterno vai usar para elevar essas pessoas. E o contrário, ele quer se manter distante. Baal Shem Tov, ele está dizendo que ele quer se manter distante daqueles que se dizem eruditos. Que são eruditos. Por quê? Porque essas pessoas, elas, por conta do conhecimento, às vezes elas se sentem melhor do que as outras. Né? O Magid de Meresrit, em relação ao verso do Salmo que diz assim: o justo florescerá como uma tamareira e como o cedro do Líbano há de crescer. O Magid, ele fala que há duas espécies de tzadik no mundo. Há os tzadiks que se ocupam dos homens, das pessoas, né? Ensinando, advertindo, a fim de elevá-las. E há outro nível de tzadik que se ocupa com os estudos, né? E aí o Magid diz que os primeiros, que são os que se ocupam dos homens, do ser humano, são os que dão frutos, e os frutos deles são usados para alimentar nações, como a tamareira. Já o segundo grupo dos que se dedicam ao estudo são como cedro, são belos, são exuberantes, exteriormente são imponentes, mas jamais darão frutos por serem estéreis. Então a grande pergunta é: se a pessoa com quem você estuda não te permite você se elevar, se o teu estudo faz com que você se posicione numa condição de ser melhor que as pessoas,
que afasta as pessoas. Se parte da tua vida é dedicada somente a livros, e você exclui dessa equação as pessoas, você corre um sério risco de ser uma pessoa estéril, espiritualmente falando. Porque o verdadeiro tzadik, o justo de verdade, ele vai dar frutos. E por que vai dar fruto? Porque ele vai se dedicar ao ser humano. Ele vai se dedicar a elevar o ser humano. O estudo dele é para uma finalidade só. Ele estuda para ensinar e advertir pessoas a fim de que essas pessoas se elevem. Cheguem à compreensão da verdade. Então, se eu e você, se nós estudamos para adquirir conhecimento, nós somos comparados, o Maguide, ele diz que nós somos o cedro, nós somos bonitos, nós temos um bom exterior, nós somos exuberante, falamos de bonito, de forma bem eloquente, só que nós jamais daremos frutos. Por quê? Porque nós não pensamos na pessoa, nós não pensamos no ser humano. Se nós pegarmos a história de Moshe, Moshe se ocupou com homens, com pessoas. Ele estava sempre, ora era Cora, ora era Aaron, ora era Miriam. Moshe, a vida de Moshe, por que Moshe alcançou o status que ele alcançou? Primeiro, Moshe sempre pensava na comunidade, ele sempre pensava no todo. Ele nunca pensou individualmente. Mesmo quando o Eterno, bendito seja ele, esboçou aniquilar Israel e começar uma nova geração a partir de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu intercedeu em favor do povo. Na paraxá passada nós vemos que Moshe foi conversar com Cora. Cora estava errado, Cora não estava com a razão. Era Cora que tinha que rasgar as vestes e se prostrar. Não, mas foi Moshe e Aharon que foi lá tentar conversar, tentar ensinar, tentar advertir Cora para que Cora se demovesse dessa ideia tola de querer ser o Kohen Gadol. Se o teu estudo de Torá não te conduz a cuidar de pessoas, se teu estudo de Torá, se o estudo com seu rabino, com seu uroshi, com seu moré, não te conduz a cuidar de pessoas, você está estudando com cedro, você não está estudando com uma tamareira. Você precisa decidir, escolher qual dos dois tzadik, qual dos dois justos será aquele que você vai permitir discipular você. É aquele que não te permite você frutificar, que diz o que você tem, que você, esse mandamento você pode, esse aqui você não pode. Ou você vai estudar, ou você vai se basear naquele que diz que se você quiser, você pode. E ele vai te ensinar você a fazer tudo direitinho, como colocar uma mezuzá, como guardar o Shabat, como guardar as Hagim, as festas do Eterno, como estudar a Torá. Esse é o justo que floresce, que é comparado com uma tamareira. E não se engane, o Eterno vai guiar-nos de acordo com o caminho que nós escolhermos. Se nós escolhermos termos como discipulador o cedro, o Eterno vai respeitar a nossa decisão. Só que nós não estaremos, infelizmente, nós não estaremos cumprindo o propósito para o qual o Eterno nos enviou. O que Yeshayahu Hanavi fala no capítulo 53, verso 11, a respeito do Mashiach? Ele diz: o meu servo, Tzadik, tornará muitos Tzadikim, transformará muitos em justos. Por quê? Porque ele sofre pelo pecado delas. Essa é uma das características que o Mashiach tem e que nós precisamos adquirir, que é sofrer pelos pecados da comunidade. Porque se você vê o mundo errado, se você vê o mundo quebrado, se você vê o mundo retalhado, e você só sabe reclamar, você só sabe murmurar, você só sabe
dizer não, não tem jeito esse mundo. Eu acho que o problema está na sua posição, a sua postura em relação aos problemas do mundo. Porque a postura de Israel para com os problemas do mundo é tentar resolvê-los. Como é que se resolve o problema do mundo? Ensinando a verdade. Então, antes de nós olharmos para o mundo e falar o mundo está com problema, o mundo está abandonado no pecado, o mundo não guarda a Torá, fulano de tal aboliu, diz que a Torá foi abolida, em vez de nós condenarmos essas pessoas, dizermos que elas são pagãs, ou falar que é uma religião falsa, por que nós não sofremos pelo pecado dessas pessoas? Por que nós não nos colocamos na posição do justo? Preferimos ficar na posição do juiz. E talvez esse seja o grande problema presente na Techuvá brasileira. Nós temos muitos juízes que sentam no trono do Eterno com o intuito de deferir julgamentos e julgamentos contra as pessoas de outras religiões. Sendo que o nosso papel no mundo, o papel de Israel no mundo, é diferente. Então nós vamos abordar agora 3 características inerentes de um tzadik. Que aí eu e você, com essas características, nós poderemos nos basear. Estou lá, chegando lá, ou estou longe de lá. Então, basicamente, um tzadik ele tem três características, né? A primeira característica, o tzadik estuda para se conectar com a essência da Torá. Embora a Torá tenha se materializado e descido ao mundo, seu princípio e essência é espiritual. Só se eleva quem consegue se conectar com essa parte metafísica da Torá. Ou seja, não é a letra, mas o que está por trás da letra que faz o homem ascender, subir. Então essa é a primeira característica do tzadik. O tzadik ele não vem para o estudo da Torá. O tzadik não vem para o estudo da Torá para adquirir conhecimento. O tzadik não vem para o estudo da Torá para adquirir informação. Isso os sistemas religiosos aí fora já fazem. O sistema religioso predominante no Ocidente está cheio de eruditos que conhecem a Bíblia de capa a capa. Só que o tzadik ele procura captar o que está por trás da palavra. Esse é o grande segredo do Mashiach. O Mashiach ele traz o que está por trás da palavra. O segredo que está por trás daquela letra. Então, o tzadik, o estudo dele se baseia em descobrir os segredos que estão por trás das letras da Torá. E é por meio dessa busca que ele se eleva. E ele consegue também elevar outras pessoas que são atingidas, que são alvo desse conhecimento. A segunda característica do tzadik, ele minimiza as retiradas de prazeres deste mundo. Literalmente, ele vive como um morto para as benesses materiais. E eu vou pegar um exemplo. Rabi Nachman, de abençoada memória, ele jejuava do término de um Shabat ao início do outro Shabat. Muitas das vezes ele fazia isso. Rabi Nachman, ele fazia de tudo para esconder a sua evolução. Inclusive, muitos na sua família tinham como decepção, porque, poxa, ele vem de uma linhagem de Baal Shem Tov, de Maharal de Praga, de Hai Gaon. Ele veio de uma linhagem de grandes tzadikim do povo de Israel. E as pessoas não observavam, não era visível a evolução de Rabi Nachman. Por quê? Porque essa é a característica do tzadik. O tzadik ele minimiza as retiradas desse mundo. Ele vive conectado com o mundo espiritual.
Ele vive se conectado com o eterno, ele quer se conectar com o eterno, o desejo dele, a alma dele anseia pelo eterno. Ele não está preocupado com outras coisas, com as coisas dessa vida. Ele não está preocupado em ser famoso. Ele não está preocupado em vender livro. Ele não está preocupado em vender curso para se tornar filho de alguém. Não. O tzadik, ele está preocupado em se conectar com o eterno e levar outras pessoas a se conectar com o eterno também. Se pegarmos a obra, a vida de Rabi Nachman como exemplo, nós vamos ver que ele atingiu esse propósito. Que no momento certo ele explodiu para as nações. No momento oportuno, Rabi Nachman surgiu, mas até o seu bar mitzvah, as pessoas o tinham como uma decepção. Era uma decepção, Rabi Nachman. Por quê? Porque ele não gostava de transparecer. E essa é a grande característica do tzadik. O tzadik não quer aparecer. O tzadik faz tudo para não ser notado. O tzadik, ele quer ficar... É ele e o eterno. Ele quer que o eterno apareça e ele fica nos bastidores. Essa é a grande característica do tzadik. Terceira característica do tzadik é a capacidade de se doar pelo bem do próximo. A capacidade do tzadik de se doar pelo bem do próximo separa aquele que ama a Torá daquele que tem a Torá como meio de sustento. Porque há uma diferença. Há uma diferença. Tem alguns que vendem o estudo da Torá e dizem amar a Torá. Tem muitos que vendem a palavra de Deus, de Hashem, do Eterno, e dizem amar a palavra do Eterno. É diferente. O tzadik, ele ama o Eterno de forma tão extraordinária que ele não se permite. Muitos dos grandes tzadikins de Israel, muitos eram pessoas que eram sapateiros, que eram fazedor de tendas, que eram alfaiates, carpinteiros. Eles abdicaram de viver a vida deles nesse mundo, abdicaram de se tornar pessoas influentes e ricas com o ensino da Torá para se elevar diante do Eterno e para elevar outras pessoas. Eu vou falar de uma pessoa, de um tzadik, chamado Israel Abu Hatzeirah, conhecido como Baba Sali. E esse tzadik, ele tinha uma característica muito importante. Ele não gostava de aparecer. Os seus talmidinhos, seus discípulos queriam que ele escrevesse livros,